Ó, o governo Lula foi alertado na terça-feira de que na quarta-feira, ontem, haveria uma nova tentativa de golpe de Estado, dessa vez em várias capitais do país. Ok, então o governo mobilizou polícias militares de vários estados exatamente para impedir que acontecesse alguma coisa parecida com o que foi no domingo. Os bolsonaristas estavam prometendo fechar o abastecimento de combustível para vários locais, também estavam prometendo invadir prédios públicos e fazer mega manifestação violenta em vários locais do país. Ok. Então, o Flávio Dino, vamos lembrar, ele é quem escolheu o atual interventor de Brasília, do Distrito Federal, que é o Capelli. O Flávio Dino ordenou, a Polícia Federal coordenou e polícias militares de vários estados começaram a fazer uma operação exatamente para coibir qualquer tipo de manifestação violenta, ou na verdade qualquer tipo de manifestação. Porque depois do que fizeram no domingo, que foi um tiro de canhão no pé do Bolsonaro, o que acontece é que agora é tolerância zero com golpista. Até domingo, o governo estava tolerando, você via ali o ministro da Defesa Múcio falando, tem que ser os acampamentos têm que se desfazer de maneira indolor, e estavam tolerando gente que pedia golpe de Estado e gente que pedia intervenção e tudo mais. Ok, depois disso não. Então, foi montado um mega esquema em várias capitais para coibir essas manifestações. Só teve um problema sobre esse esquema. As manifestações não aconteceram. Olha, o governo foi alertado, os grupos bolsonaristas estavam bombando, muita gente falando que ia vingar os mais de 1.000 terroristas que estão presos, muita gente falando que agora é matar ou morrer. Os bolsonaristas começaram a fazer textão, convocando os CACs, falando: CACs, onde estão vocês? Começaram a convocar os hackers, falando: hackers, onde estão vocês? Precisamos acabar com o sistema desse governo lulopetista, blá blá. Enfim, parecia que ia ser uma tentativa violenta novamente e dessa vez espalhada por todo o Brasil. Olha, eu vou te mostrar a foto aqui, eu espero que o YouTube não censure, que ultimamente qualquer coisinha que eu mostro, o YouTube não deixa nem eu publicar o vídeo. Se cortar é porque o YouTube censurou, mas essa aqui foi a manifestação em Brasília, ó. Manifestação. Essa aqui foi o que aconteceu em Brasília, ó. Tinha o quê? Duas pessoas. Duas pessoas. Mobilizaram não sei quantos policiais, mobilizaram todo mundo. Dessa vez sim, teve um esquema fortíssimo para aqui, ó, 2 patriotários solitários ali em Brasília. Só que eu vou falar um negócio. Teve cidade que não foi ninguém. Em São Paulo não foi ninguém. Em Salvador, vamos ver se eu espero que o YouTube deixe eu mostrar o vídeo. Em Salvador, movimentaram também carro de polícia, fizeram tudo lá no Farol da Barra, que é geralmente onde tem manifestação, é lá. Aí alguém filmou lá, ó, Salvador. Então, os carros aqui de polícia, ó, o mar bonito aqui de Salvador, tudo mais. Aí você vai ver, pô, só faltou uma coisa nessa manifestação. Os bolsominions não apareceram, ninguém foi. Ninguém foi. Começou-se a falar, depois eu mostro no Paraná, o lugar onde mais teve fascista tentando alguma coisa foi no Paraná, foi em Curitiba. Mas o que aconteceu? Tem muita gente falando, até gente de dentro do governo falando, mas não é oficial, falando assim por achismo, que parece que a tática da Polícia Federal foi a seguinte: deixaram os bolsominions ali no pátio da Polícia Federal, né, na academia da Polícia Federal, e eles ficaram ali por 2 dias com celulares. No primeiro dia tava engraçado, eu até falei, ó, parabéns para quem teve essa ideia, porque tá muito engraçado ver os bolsominions chorando, os bolsominions falando, olha o que estão fazendo com a gente, não sei o quê. Mas depois começou a irritar. Por quê? Porque aquilo começou a dar margem para fake news. E começou a rolar muita fake news. O Janones até fez um desabafo no Twitter, não concordo quase nada com muita coisa que ele falou, mas ele fez um desabafo, que ele já tá cansado, sofre muita ameaça e tudo mais, falando, olha, parece que muita gente não aprendeu ainda a usar as redes sociais, os bolsonaristas estão ganhando a narrativa, com isso eu não concordo, já está circulando muita fake news no Telegram, mas uma coisa é verdade, começou a circular muita fake news a partir dos vídeos que os bolsominions faziam de dentro da Polícia Federal. E no TikTok, eu vou falar, de todos os TikTokers aí de esquerda, todo mundo de esquerda que faz TikTok, eu acho que ninguém tem o mesmo número de visualizações que tenho eu. Eu vou falar, eu vou no TikTok todos os dias. No TikTok, os bolsonaristas dominaram. Desde que o Lula assumiu, eles passaram a investir pesado no TikTok. Inclusive, você vai lá, vira e mexe, você vê live de bolsonarista. Outro dia era a madrugada aqui
aqui na Polônia, como eu tava dando risada, no Brasil devia ser meia-noite, aqui umas 4 da manhã, e que eu vim pra Polônia e eu tô com jet lag. Jet lag é quando você faz uma viagem longa de avião, e aí o seu fuso horário, seu corpo fica louco no fuso horário. Tá, e aí tinha uma live com 6 bolsominions brigando entre si, mas tinham 2 senhoras idosas se xingando de tudo que é palavrão. Eu falei, meu, como é que esse pessoal aprendeu tanto palavrão? Que é palavrão que eu nem imaginava que existia, eles estavam usando para se xingar. E xingando o Bolsonaro. Eu falei, caraca, que coisa, hein? Deu ruim aí pro Bolsonaro. Tá, mas no TikTok eles começaram realmente a dominar e as fake news eles começaram a pegar, que era fake news dizendo que, olha, morreu uma senhora idosa aqui, aí depois falaram que morreu outra pessoa, estão torturando crianças, estão fazendo tortura psicológica, tudo mais. Eles estavam presos, ainda que eles estavam no celular. Aí começou a ficar ruim. Mas o que se diz é o seguinte, que a estratégia de deixá-los com o celular é para amedrontar os outros. Porque se eles são presos, todo mundo fala, ah, é fake news, ninguém foi preso, não, vamos continuar. Porque aí o gabinete do ódio, lembre-se, o gabinete do ódio não tem pudor nenhum em mentir para os próprios seguidores e usá-los como massa de manobra e jogá-los no lixo. Pô. Tem aí mais 2.100 pessoas no total que foram para presídios, vão pegar até 54 anos de prisão. Quer dizer, o Bolsonaro não está nem aí com os próprios seguidores. E aí o que acontece? Eles fazendo aquilo, mostrando, fazendo drama, falando, olha a comida que eu tô comendo, nem cachorro come isso. Serviram num dia macarronada com nuggets e linguiça com arroz, algumas outras coisas ali, salada e tal, para eles. Olha, uma comida, comparada à comida de presídio e tudo mais, 100 vezes melhor. Aliás, estavam comendo melhor do que milhões de brasileiros que o Bolsonaro colocou na miséria. Estavam reclamando ali, literalmente, de barriga cheia. Mas eles queriam o quê? Antes, tinha vídeo nos acampamentos, eles comendo picanha, falando carne. Teve um vídeo, no domingo de manhã, o cara falou, ó, tá chegando a carne, sério, devia ter mais de 1 tonelada de carne ali, era muita carne. Falando, agora vai ter um churrascão, aí eles fazendo um churrasco e tudo mais. Quer dizer, ostentando, os bolsonaristas estavam no acampamento. Aí foram para a Polícia Federal, olha, não dá. Pois bem, o que aconteceu é o seguinte, chegou quarta-feira, eles foram para os presídios. Peraí. E aí é o seguinte, no presídio não tem celular. No presídio já não tem mais celular. E o que aconteceu? Nesses 2 dias, eles realmente esses bolsominions que estavam lá, que estavam ali na Polícia Federal, eles amedrontaram os outros. Por isso, na quarta-feira, o gabinete do ódio tentou de tudo para que tivesse manifestação em todo o Brasil, para criar um caos, e não conseguiu. Ó, vou mostrar a maior das manifestações da quarta-feira. Aí você vai falar, nossa, Thiago, essa foi grande, hein? Comparado com as outras, foi assim, nossa senhora. Aqui, ó, tinha, vamos lá, Curitiba, aqui. Espero que o YouTube não corte o vídeo. 1, 2, 3. Aqui tá a polícia de um lado. Eu vou até pausar o vídeo no momento, pra você ver, que não deu nem pra contar. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 pessoas. E olha, dessas 7, eu tô achando que umas 2 nem estavam lá na manifestação, só tava ali de bobeira. 7 pessoas foi a manifestação pró-Bolsonaro em Curitiba. Quer dizer, deu ruim. É a cidade que mais teve a manifestação. Deu ruim. Tinha um Spaces no Twitter. Spaces no Twitter é fazer live no Twitter, só que a pessoa não mostra, é só com o microfone. E aí muita gente faz Spaces. Aí tem um Spaces Bolsominion, que vira e mexe aparece na minha timeline, e quando aparece eu clico, né? E aí tinha lá umas 150 pessoas escutando. Tá. O que pra eles até é um número ok. Eu não acreditava. Aí eles começaram, eles estavam brigando entre si, falando sobre narrativas. Falavam, olha, não, o que acontece... Alguns falavam que é parte de um plano, tudo mais. Outros falavam que não. O que está acontecendo é que o Bolsonaro é um covardão. Eu já comecei a rir. O que eu percebi foi o seguinte, parte das pessoas, os bolsominions, realmente acreditam que isso tudo é parte de um plano. É parte de um plano, mas não, isso tudo é planejado. É muito parecido com o modus operandi do Donald Trump. Quem acompanha aqui o canal há mais tempo, deve lembrar que em 2021, no final do ano, em 2022, durante parte do ano, eu mostrava o pessoal comentando sobre o Donald Trump e muita gente acreditava em 2022, veja bem, já eu tô falando aí mais de um ano depois do Trump não ser mais presidente.
muita gente ainda acreditava que ele era quem mandava nos Estados Unidos e que o Joe Biden tinha sido... Alguns acreditavam que ele tinha sido substituído por um sósia, outros acreditavam que ele estava amando do Donald Trump, então muitos ainda acreditavam nisso. Outros acreditavam ainda que o Joe Biden ia ser preso a qualquer momento. Então, ele estava acreditando piamente nisso. Eu falei, cara, que pessoal burro. No Brasil, será que vai acontecer igual? Pois bem, igualzinho. Mesmo modus operandi, são os mesmos operadores das fake news, e os bolsominions acreditam que é tudo parte de um plano, alguns deles. E aí no Spaces, o que eu vi é o seguinte, os que não acreditam, os que já estão na realidade, não estão aí nessa realidade paralela, começaram a xingar o Bolsonaro de covarde, disso, daquilo, os outros, não, calma, ele tem um plano, o nosso capitão, temos que confiar. Tá. E aí algumas pessoas começaram a falar, não, eu não sou bolsonarista, eu sou olavista. Olavo, eu não sei se existe céu e inferno, ainda estou vivo, mas se existir, o Olavo está nesse momento queimando no inferno, é onde está o Olavo de Carvalho. E os bolsonaristas agora não são mais bolsonaristas, eles não querem mais ser ligados ao Bolsonaro, eles são olavistas, que eles estão irritadíssimos. O Bolsonaro foi completamente cancelado por esses. Só os que estão nessa realidade paralela é que acreditam ainda que tem algum plano e ainda gostam do Bolsonaro. Os outros já começaram a xingar o Bolsonaro de tudo que é nome. Outra coisa, foi uma psicóloga lá na sede da Polícia Federal, antes dos terroristas serem transferidos para Papuda. Os homens foram para Papuda e as mulheres foram para Colmeia. Colmeia é o presídio feminino que tem lá, a penitenciária feminina do Distrito Federal, chama Colmeia. Tá. A psicóloga falou o seguinte, tem dois grupos de bolsonaristas. Exatamente o que eu acabei de te falar. Aí não sou eu, uma psicóloga foi lá. Tem dois grupos. Foi enviada pela OAB, porque eles estavam reclamando de violações de direitos humanos. Vivemos para ver os bolsonaristas reclamarem de violações de direitos humanos. E cobraram, cadê os direitos humanos? Eles falavam que bandido bom era bandido morto, direitos dos manos, lembra isso? Direitos humanos para humanos direitos? Pois bem, agora eles querem direitos humanos. E aí foi lá. E ela falou, tem dois grupos. Um grupo entendeu a gravidade do que está acontecendo, e eles tentam inclusive liderar a manada, tudo mais, o que está acontecendo, liderar o pessoal que está lá no... Tava lá na Polícia Federal para que as coisas ficassem mais organizadas. Outro grupo não. Outro grupo está completamente fora da realidade, e parece que eles estavam muito antes desses atos terroristas, estavam fora da realidade. Eles acham que tudo isso é parte de um plano e que eles fazem parte de uma mega revolução que vai restaurar a democracia no Brasil e que o Bolsonaro voltará a ser presidente. Eles acreditam nisso. Se você falar, pô, você põe a mão no fogo, ó, pega uma chapa quente, aquela chapa de fazer hambúrguer, fervendo, fala, você põe a mão aqui, ó, você frita a sua mão, que é isso aí que tá acontecendo, e fala, o cara põe a mão no fogo, o cara põe a mão na chapa, se queima todo para falar que não, isso tudo é um plano maior e isso tudo vai se resolver muito em breve e o Bolsonaro tem tudo sob controle, é tudo friamente calculado, é um xadrez 4D e o Bolsonaro é o campeão de xadrez 4D. É isso. É isso. Esse é o nível do que está acontecendo. Esses, dos que estavam ali, vamos lembrar, os que estavam ali na sede da Polícia Federal, que estão agora nos presídios, esses são os bolsonaristas mais radicais. Então, desses mais radicais, praticamente metade acredita nisso. Metade já acordou, falou, opa, peraí, a gente se ferrou aqui. Bolsonaro usou a gente. Dos que não estão presos, eu vou falar, 80% já acordou. Os grupos bolsonaristas hoje só tem choradeira. Por isso que eu não concordo com o desabafo do Janones, porque realmente eu também fiquei irritado com o número de fake news. Porque se você deixar as fake news correrem soltas, o que acontece é o seguinte, que mais e mais gente vai começando a acreditar. Você tem que cortar fake news pela raiz. Ficou um dia, 2 dias ali, corta, acabou. Se deixasse mais 1, 2, 3 dias, aí até cidadão comum, que nem é aquele bolsonarista ferrenho, começa a acreditar em uma coisa ou outra. O cara acreditou numa das 100 fake news, ferrou, que aí pegam ele por outras. E aí, pois bem, isso dos males o menor, o pessoal já foi para penitenciário. Já estão sem celular, já foram vacinados, tudo mais. Mas, nos grupos, a parte que eu não concordo é o seguinte, no monitoramento que eu faço, 70%, 80% já está contra o Bolsonaro. Eles não gostam mais do Bolsonaro. Em alguns ainda não caiu a ficha de que eles foram usados da maneira mais cruel possível. Em outros caiu. Que o Bolsonaro nos abandonou, o Bolsonaro só quer saber dos filhos, o Bolsonaro só quer saber da própria liberdade, o Bolsonaro colocou a gente nessa aí para nada.
E muitos culpam o Bolsonaro pelo silêncio dele. Deve ter tido uma briga muito grande na família Bolsonaro, porque ontem, no comecinho da madrugada de ontem, ou seja, você pode falar anteontem à noite, o Bolsonaro publicou nas redes sociais dele um vídeo, ele compartilhou um vídeo que colocava em xeque a eleição. A primeira vez que ele se pronuncia sobre isso dessa maneira bem incisiva depois da eleição. E foi deletado 1 hora depois, mais ou menos. Com certeza um dos filhos do Bolsonaro publicou, que não é o próprio Jair que publica lá nas redes dele. Ele não publica quase nada nas redes. Quem publica são os filhos. E tem uma briga entre os filhos para saber quem é o filho que vai controlar as redes do pai. É o Carlos e o Eduardo brigando principalmente. Depois ficou o Carlos e o Flávio, mas hoje é o Carlos e o Eduardo brigando. E aí, e o Eduardo do Brasil e o Carlos e o Eduardo Flávio no Brasil e o Carlos lá em Orlando. E aí aquilo foi deletado. E o pior, se tinha uma chance assim pequena do Bolsonaro não ser preso, podia falar, não, mas eu não incentivei nada. Incentivou. Agora a gente sabe que incentivou, porque ele publicou o vídeo com fake news sobre as urnas, depois da eleição, incentivando o pessoal a ir pro ataque. Ah, deletou depois, não interessa. Quando o Bolsonaro publica, o pessoal se atiça. Se atiçaram por algumas horas, Bolsonaro deletou, o pessoal começou a ser transferido para presídio. Quando começou a transferência do pessoal para a penitenciária, os próprios bolsominions que sabiam o que estava acontecendo lá na Polícia Federal começaram a avisar nos grupos de Telegram. Olha, a gente está sendo transferido para a Papuda. Aí pronto, acabou. Porque uma coisa, eles não acreditam na mídia. Então o Gabinete do Ódio usa isso para enganá-los. Uma coisa é a mídia falar isso, falar, é mentira da mídia. Outra coisa é o cara do grupo que você vê todo dia falando, ó, gente, ferrou. Eles falam, opa, peraí. Pois bem, é isso. Agora a gente vai esperar o próximo passo, que o que se diz é que entre hoje e amanhã muita gente vai ser presa. Muita gente dos financiadores. E nas próximas semanas queremos a prisão do chefe da quadrilha. Ele que tem que ser preso e jogar a chave fora. Prisão perpétua para Jair Bolsonaro. Eu digo perpétua que ele já tem tantos anos, vai ficar 30 anos, não sei se ele vai ver mais 30 anos, né? Então, é isso aí. O Brasil está voltando a sorrir, as coisas estão voltando à normalidade. Grandes dias aí, os últimos 2, 3 dias são grandes dias. Ferrou para o Bolsonaro e para os seus fascistas de estimação. Falou!